Bom dia, vamos entrando aí. Bom dia, Mônica, paz do Senhor. Bom dia, Débora, paz do Senhor. Pastor Vanderlei, bom dia, pastor, a paz do Senhor. Vamos entrando aí, pessoal, que a gente já já vai começar a nossa escola bíblica. Vilmar também, paz do Senhor, Vilmar. Vamos chegando aí, Thelma, paz do Senhor, Thelma. Irmã Helena, paz do Senhor. Bom dia, Mônica. Bom dia, Edu. A gente já vai dar início aí à nossa escola bíblica. Assim que entrar as 88 pessoas, a gente já dá início. Não é isso? Não? Paz do Senhor, bom dia, pessoal. O pessoal tá chegando aí, Radassa. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Alexandre Ataíde, paz do Senhor também. Paz do Senhor, bom dia. Bom dia, Vani. A gente já vai começar. Eu vou chamar o Edu. Bom dia. Bom dia, Vani. Paz do Senhor. Que o Senhor esteja presente na casa de todos aqui que nós estamos nos reunindo. Que o Espírito Santo conduza essa nossa conversa. Envie a mensagem a cada um. Que bom. Alexandre está com a família aí assistindo. Glória a Deus, glória a Deus. Lembrando que hoje nós vamos ter o nosso culto às 18h30. Muito obrigado. Bom, eu vou já chamando aqui o Edu. Já está na hora da gente estar começando o nosso estudo. E vou, para a gente já começar a ler uma palavra, fazer uma oração de abertura. Bom dia, Edu. Bom dia, Na Marcos. Bom dia a benção. todos, Senhor. Nós vamos esperar aqui uns 20 minutos até o pessoal entrar e você já faz oração. Amém. Tá bom. Não, não, vamos. Eu acho que dá para esperar uns 100 aí. 80 é pouco. Tá certo. Bom, já vamos começar, né? Vamos manter nosso horário como a gente sempre faz, né? Ok. O, Então vamos lá, o Marcos. Vilmar, o Vilmar também está aí assistindo. O Vilmar, vai anotando, por favor, o pessoal que vai pedindo oração, o pessoal que já entrou. Vamos pedindo as orações aí. O Vilmar vai anotando. No final, vou chamar o Vilmar antes do pastor dar a bênção, a fazer as orações. Aí o Vilmar fala para a gente quem pediu.
Aí eu passo para o pastor e o pastor faz a oração final. Tá bom? Vamos dar início então, Edu? Fica com você a Amém. Vamos dar palavra. início, então. Deus abençoe muito você. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em João, capítulo 8. Josi entrou, a paz do Senhor. Josiane, a paz. Sejam todos muito bem-vindos. Evangelho de João, capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Opa! Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Versículo 36 diz assim: Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Amém. Essa é uma palavra aqui que o Senhor me deu esta manhã para trazer para a igreja. É uma palavra, irmãos, que nós temos que permanecer na palavra para sermos discípulos. Primeiramente, nós precisamos ser discípulos. Amém? Conhecer a verdade. A verdade é a palavra. A verdade é Jesus, é o Verbo que se fez carne. Amém, irmãos? Amém. E também lá em 36, em 8, 31, 32, no versículo 32, diz que se o Senhor verdadeiramente nos libertar, seremos livres, irmãos. Livres do medo, livres da preocupação, livres do pecado, livres da morte. Então, o cristão, irmãos, ele nasceu para ser livre. Deus nos deu um projeto para sermos livres, livres para todas as coisas, diante do que ele diz que nós temos que seguir, a sua palavra, Jesus Cristo, que é o verbo que se fez vida. Amém, irmãos? Então, nós temos que conhecer essa palavra, e hoje, com certeza, o presbítero Marcos Marcelino trará um ensinamento precioso para as nossas vidas, assim como ele tem feito muito bem todos os domingos que ele tem trazido esse ensinamento a nós. Amém? Amém, igreja? Deus abençoe, que tenha um domingo abençoado aí na vida de cada um de vocês. É com você, Marcos. Deus abençoe na palavra aí, viu? Que Deus fale conosco, fale com nossos corações nessa manhã. Amém. Obrigado, Edu. Amém. Amém. Então, pessoal, vamos dar início, então. Eu peço que todos abaixem a cabeça. Vamos orar para que Deus limpe a nossa mente, limpe o nosso coração, para que a gente receba a mensagem de acordo com o propósito que Ele tem para cada um de nós. Peço, Senhor, que o Espírito Santo conduza essa nossa união, essa nossa reunião. Peço que o Espírito Santo me use para enviar a tua mensagem e que não seja eu falando, e sim o Senhor, para que tudo que o Senhor tem para nós, para cada um de nós, seja entregue, Senhor. Seja feita a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Então, pessoal, hoje eu trouxe aqui um tema interessante para a gente conversar, que é provação e tentação. Nós vamos falar de provação e de tentação. Nós vamos falar, nesse domingo, nós vamos falar sobre tentação. E no domingo que vem a gente vai falar sobre provação. Só que primeiro eu vou falar a diferença entre elas, porque muitas vezes se confunde, muitas vezes tem gente que acaba confundindo, mas vai ficar muito claro aqui o nosso estudo sobre esse tema. E depois que a gente vê a diferença, aí a gente vai começar pela tentação. Vamos usar um texto base, como todos os domingos a gente faz, e hoje o texto base vai ser a tentação de Jesus, que nós vamos ver, né?
E depois que a gente faz o texto base, a gente tira as conclusões, né? A gente entende a mensagem que tem naquela leitura, e aí, no final, a gente fala sobre as nossas dicas, né? O que fazer? Aí vem aquelas reflexões. O que nós vamos fazer? Tá bom, entendi, conversamos, e agora o que fazer? Então é isso que eu trago para vocês também. Então a gente sempre faz nessa estrutura. Primeira coisa, problema aqui na. Não tem um probleminha aqui na. Alguém tentou me ligar aqui. Mas já foi. Já foi. Bom, então vamos lá, continuando. Então, vamos falar sobre provação e tentação. E a nossa primeira, nossa primeira leitura aqui, só para falar sobre provação e tentação e ver a diferença entre elas, vamos fazer a leitura aqui de Tiago 1, do 12 até o 14, ele fala sobre provação e tentação, ele fala sobre os dois, tá? Então, e a gente vai ler agora, a gente vai entender, porque a provação ela tem origem divina, e a tentação, ela não é de Deus, ela tem origem maligna. Então, uma é oposta da outra. E aqui, nessa primeira leitura aqui de Tiago, do 1 até o 14, a gente vai ver essa diferença aqui, a gente vai falar sobre isso para a gente entender a diferença entre as duas. Então, no Tiago 1, no capítulo 12, que ele fala sobre aprovação, diz assim, ó, vou ler para vocês o versículo 12, no Tiago, capítulo 1, no versículo 12 ele fala assim, ó, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Olha só, ele está falando da provação que a gente passa. E que a gente vai ser, depois da provação, a gente recebe a coroa da vida, que o Senhor nos prometeu. E aí, na sequência, no versículo 13, ele já começa a falar de tentação. Veja bem, ó, vou ler o 13 e a gente já vai entendendo. E o 14 também, ó. No Tiago 1, no capítulo 1, no versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Amém? Então, aqui a gente já viu, entendeu a diferença. Na Bíblia, a palavra tentação, provação, na Bíblia é a mesma palavra, inclusive em grego ou em hebraico, a palavra é a mesma. Para traduzir aqui, é pelo contexto. Em português fica muito claro para a gente uma coisa e outra. Provação e tentação. Em grego, a palavra de tentação é peiramos ou peirazo. E em hebraico é massá. Mas essas palavras, elas são a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa. Só o contexto é que a gente tem que entender. Então, para a gente diferenciar, o que eu trouxe aqui, o principal é esse. Um vem de Deus, outro vem do diabo. Então, a provação vem de Deus e a tentação vem do diabo. Então, aí você fala, pô, Marcelino, mas a provação, que é uma coisa que a gente passa, né? Muitas vezes dolorido, isso é coisa divina, sim. Ou vem de Deus, ou Deus permite. Porque a nossa vida é de escolhas. A gente pode fazer o que a gente quiser e a nossa vida é de escolhas. E muitas vezes a provação é uma permissão de Deus na nossa vida, porque a gente precisa daquilo para alguma coisa. Mas hoje eu não vou falar da aprovação. Vou falar domingo que vem. A gente vai entender bem a aprovação. Hoje a gente vai falar da tentação. Aqui agora a gente só está falando da diferença, né? A tentação é uma coisa maligna, de origem maligna, e a aprovação tem origem divina e a gente vai tratar
no domingo que vem. Então, na provação, por exemplo, a gente tem que suportar a provação. E a gente vai conversar como? Domingo que vem. A tentação, a gente tem que resistir. E nós vamos conversar hoje. Como é que a gente vai resistir às tentações? Com que armas nós vamos lutar? O que devemos fazer? A gente vai fazer uma leitura base sobre a tentação de Jesus e depois a gente vai entender o que a gente deve fazer. Eu estou recebendo aqui uma ligação. Meu está atrapalhando um pouco. Eu já aviso ele. Só um minuto só. Vou avisar que é o meu chefe, ele não está me ligando agora e está atrapalhando aqui a nossa ligação, mas espera só um minuto que eu já falo com ele. Voltou aí, pessoal? Dá um aceno aí, por favor. Dá um aceno aí para ver se está tudo bem. Já estamos retomando aí. Eu não sei, tentaram me ligar aqui e foi o meu chefe, não sei o que ele quer falar comigo, mas eu já desliguei o telefone e já mandei uma mensagem. Dá um aceno aí para mim, para ver se está tudo bem, se já estamos, já retomamos. Ah, ok, ok. Então lá. Então, às vezes acontece esses imprevistos na vida da gente, né? Mas vamos lá. Então, a gente acabou de falar sobre Tiago, no capítulo 1. No versículo 12, a gente falou de provação. No 13 e 14, a gente falou da tentação. Então, a tentação não vem de Deus. A tentação, ela vem do mal. E a gente vai falar, então, um pouco sobre tentação hoje. O que é a tentação? A tentação é aquele impulso inicial que a gente sente para o pecado. Então, aquele sentimento, aquele estímulo para cometer um pecado. É isso que a gente chama de tentação. E da onde que ele vem? Ele vem, o mal faz isso, o mundo também, né? O mundo terreno, que está sempre com coisas que podem estar tentando a gente a ir desviar o caminho, e também o que tenta nós mesmo. Também o Tiago diz isso no versículo 14. A própria natureza humana. Nós temos uma natureza pecaminosa, a gente sente certas vontades de fazer alguma coisa que não está condizente com o que Deus tem para nós. Então também vem tentação daí. Agora, a tentação é pecado? Não, não necessariamente. A tentação em si, ela não é pecado. O pecado é você ceder. Quando você está cedendo a uma tentação, aí você pode entrar em pecado. Então, o que acontece? A gente falando em tentação, você tem escolha. Na aprovação, você está passando por um processo. A aprovação é uma coisa que você está passando por um deserto e às vezes não foi escolha sua ou não foi algo que você escolheu para você, mas você está passando. Na tentação, não. A tentação você tem a escolha. Porque vem o estímulo e você tem a escolha de ir por aquele caminho ou não. Então, nós vamos usar, então, vamos falar sobre a tentação de Jesus e o que ele tem para ensinar para a gente
dentro dessa leitura. Amém? Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura base, que é a leitura da tentação de Jesus, é em Mateus 4. A gente vai ler o capítulo 4, que vai do 1 até o 11. Então, em Mateus 4, que vai do 1 até o 11, eu vou ler para vocês, que vai ser a nossa leitura base do estudo hoje sobre tentação. Então, vamos lá. Mateus 4. Do 1 até o 11 eu vou ler aqui, tá bom? Mateus capítulo 4. Versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou a uma cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito que aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. No versículo 8: Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Então, essa leitura, o que ela traz de mensagens para a gente, né, sobre a tentação, que é uma coisa maligna? Ela mostra algumas coisas. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto é o conhecimento da palavra. A importância de conhecer a palavra de Deus para as respostas dos ataques do inimigo. Então, a importância de conhecer as Escrituras, de conhecer Deus, de saber o que Ele espera da gente, nos ajuda contra esses ataques das tentações. Outra coisa que me chamou a atenção também foi a presença do Espírito Santo. Então, ficou muito claro para mim, o Espírito Santo é importante estar na nossa vida. A busca do Espírito Santo, o fortalecimento espiritual, a gente precisa demais para que a gente consiga vencer essas tentações. Outra coisa que menciona também nessa mensagem, fala do jejum. A gente conversou sobre jejum aqui na nossa escola bíblica. O que a gente falou do jejum? Ele purifica. Ele ajuda a gente a nos purificar e nos ajuda a gente a chegar mais próximo com Deus, o jejum. Ele nos fortalece espiritualmente. E para a gente poder vencer as tentações, a gente precisa ter um fortalecimento espiritual. Então, essas três coisas, elas mostram nessa leitura da tentação de Jesus. Então, o conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, a atuação do Espírito Santo, o jejum para você se conectar e se purificar. E o conhecimento da palavra, Jesus mostrou, quando ele usou a palavra para responder. Assim como o diabo, também astuto, usou a palavra, mas meio distorcido, óbvio. Não é só porque eu tenho um poder que eu vou usar ele para qualquer coisa. É perigoso, né? Assim, o uso indevido do poder ficou muito claro
nessa passagem, que a gente não pode fazer uso indevido do poder. Então, o que, que acontece? Na primeira tentativa do diabo, tudo que o Jesus ele usou, aquela provação que o pessoal estava no deserto, quando eles saíram do Egito, ficaram lá 40 anos no deserto. Então, lá em Deuteronômio, que descreve a passagem do povo de Israel lá no deserto, depois que saíram do Egito, Jesus usou alguns conceitos aprendidos lá. Por exemplo, na primeira vez que o diabo tentou Jesus, ele falou: mande que as pedras virem pão. Se você tem poder para isso, né? E em Deuteronômio 8, no versículo 3, tem lá que eles falam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o conhecimento da Escritura já deu a resposta para o cara, porque ficou ali aquele ensinamento, lá, lá em Deuteronômio, aquele ensinamento, quando Deus deu o maná, eles passaram fome, aquilo foi um aprendizado. Então, nem só de pão viverá o homem. Por quê? Mas de toda palavra. Quer dizer que aquilo é um ensinamento e Jesus deixa muito claro que esse ensinamento vem de Deus e está na Escritura, ele tem esse conhecimento e ele consegue vencer a tentação na primeira tentativa. Na segunda tentativa, lá em Deuteronômio 6, no versículo 16, também tem lá um aprendizado que Jesus usou quando ele levou ele na cidade santa e falou: tira-te abaixo, né, que os anjos vão te salvar, né? Vai, você não tem esse poder, você não é filho de Deus, então atira lá. E ele fala: não tentará o Senhor teu Deus. Porque outro aprendizado, está lá. Ele está usando o aprendizado para rebater. Não tentará o Senhor teu Deus. Aí, o diabo tentou de novo. A terceira vez, ele levou lá bem no alto do monte e falou: tá vendo esses reinos? Eu te darei tudo, tudo eu vou te dar se você, prostrado, me adorares. Aí ele falou, em Deuteronômio 10, no versículo 20, também fala: ao Senhor teu Deus servirá. Então não vai servir a outro Senhor. Então ele está mostrando a fidelidade ao Todo-Poderoso. Então, ele nas vezes que ele foi tentado, ele usou de muita sabedoria para se livrar disso. Então, o diabo também usou de astúcia. Usou a palavra, falou que sabia quem ele era, que ele tinha poder. Mas a gente não pode fazer o uso indevido do poder. E isso é uma coisa muito importante aqui, quando eu falo de uso indevido do poder, porque às vezes Deus nos capacita, Ele quer nos usar para alguma coisa, e a gente ganha alguns poderes, sim. A gente ganha muita coisa de Deus. Mas Deus tem alguma coisa para a gente não pode desviar. Por isso que a gente tem que se livrar das tentações. Porque às vezes Deus dá muita sabedoria, porque Ele quer te usar, por exemplo. Aí Ele te dá uma sabedoria de você ter didática, de você poder conversar, saber convencer pessoas. Aí você começa a usar isso para o teu próprio benefício, ou para distorcer, ou começa a desviar pessoas. Você usa um poder de forma indevida e às vezes Deus tira esse poder ou esse ministério de você por causa disso. Ele te dá algumas vezes alguma coisa, alguma bênção, e quer te usar, e se você fizer mau uso disso, é perigoso. Não é para isso. Né? Mas, enfim, esse aprendizado, né, que Jesus nos dá quando ele fica no deserto 40 dias, ele dá uma mensagem muito importante para a gente, que realmente as tentações elas acontecem na nossa vida e a gente precisa estar preparado para vencer, preparado para resistir. E aí a gente vai ter aqui algumas dicas, como que eu faço para me preparar para resistir às tentações. Amém? Então,
a gente vai ver aqui como é que a gente faz para vencer a tentação. Porque assim, ó, Deus dá as armas para a gente. A gente vai falar aqui. Só que a escolha é nossa. Deus ele dá as armas, mas quem escolhe usar as armas ou não é a gente. E muitas vezes a gente pode fazer a escolha errada ou não usa. Então, e a gente não pode estar ligado ao pecado, porque o pecado, ou o mundo, ele afasta a gente. Então, ele dificulta. Quanto mais você está no mundo, menos espiritual, fortalecimento espiritual, mais fácil você está suscetível a não resistir às tentações. Então, eu queria deixar um recado aqui que a escolha sempre vai ser nossa. Então, e Deus dá as armas para a gente. A gente precisa se empenhar para entender, se preparar para a gente vencer a tentação. Quanto mais fora do pecado a gente tiver, mais fortalecido a gente está. Então, a primeira coisa que eu trouxe aqui para a gente como arma para vencer a tentação é a palavra. É a palavra. A palavra de Deus, ela é uma arma muito eficiente contra a tentação. Jesus já mostrou isso, a palavra. Então, o conhecimento da palavra, ele é muito importante. Lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 14, no versículo 20, ele fala para a gente não ser meninos no conhecimento da palavra. Ele fala para a gente ser adulto. Né? A gente não ser menino, a gente tem que ser adulto no conhecimento. A gente pode ser menino nas coisas que não precisa, né? Nas coisas do mal, essas coisas a gente pode, não precisa focar nada não, mas o conhecimento da palavra de Deus, a gente tem que ser maduro. E porque ela é uma arma eficaz contra a tentação. Outra coisa, o Espírito Santo. Quanto mais espírito e menos mundo, mais a gente vai estar fortalecido. Então, a gente viu que Jesus ele estava com o Espírito Santo. Então a gente tem que procurar, a gente já falou aqui, a gente tem falado na igreja, a gente precisa procurar o Espírito Santo. O Edu falou aqui na domingo passado, né, que quando a gente trabalhava junto, ele falava para mim do Espírito Santo. Uma coisa que chamou a atenção para mim foi isso, ele falava sobre o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. E eu não, o Espírito Santo, para mim, era uma coisa assim que. Era uma coisa divina, que não era assim, a gente não tinha é, tanto contato ou tanta manifestação, mas depois que eu aceitei Jesus, nossa, foi uma maravilha. A manifestação do Espírito Santo na minha vida foi muito intensa. Eu vejo essa manifestação. E eu vejo também que quanto mais a gente procura, mais a gente é agraciado com isso. Então, a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela ajuda muito a vencer a tentação. Então, a gente já viu, a palavra é importante, a presença do Espírito Santo é muito importante. Ele nos ajuda. E é a gente que procura, é a gente que procura. Então, pessoal, mais espírito e menos mundo. Isso nos fortalece demais. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 2, vou ler aqui, ó. Pensais nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Então, em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 2, já fala, pensais nas coisas lá do alto e não aqui da terra. Então, essa conexão divina vai ajudar a vencer a tentação. O que mais, Marcelino, que pode ajudar a vencer a tentação? De novo, congregação. Congregação, a gente já estudou aqui. Essa nossa união, essa nossa conversa aqui, essa nossa reunião que a gente teve ontem, abençoada à noite, né, com os casais. Esse tipo de congregação nos fortalece. Fortalece o entendimento, fortalece o espírito e nos ajuda, dá bom ânimo para que a gente consiga vencer a tentação. Então, congregação também é importante. Essa participação nossa é muito importante. Um ajuda o outro.
Isso é muito importante. Outra coisa muito importante, domínio próprio. A gente também já falou sobre isso. Domínio próprio também ajuda você a vencer a tentação. Você tem que se preocupar com o domínio próprio. Não falar, é só assim mesmo, isso, e deixar quieto. Não, a gente tem que sim sempre pensar no que é bom, no que é certo, o que é errado. A gente tem que estar atento, a gente tem que pensar para a gente poder ter o domínio próprio. Não deixar por deixar. E em domínio próprio, em Gálatas 5, eu vou ler aqui um trechinho, Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e 23, ele fala do fruto do Espírito. Nesse versículo que eu vou ler aqui para vocês, uma das coisas que é fruto do Espírito é o domínio próprio. Vou ler aqui, em Gálatas 5, no versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é... Aí ele vai relacionar uma série de coisas. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, é fruto do Espírito o domínio próprio. Então, de novo, fortalecei-vos no Espírito para ter tudo isso. Olha quanta coisa boa que está no fortalecimento espiritual. Amém? E outra coisa que também pode ajudar a gente para vencer a tentação, orar. A oração, ela nos ajuda também. A oração, ela nos conecta com Deus. E aí, eu veio aqui na minha cabeça o que é a oração que o próprio Jesus ensinou a gente, que é o Pai Nosso. Né? Lá em Mateus 6, do 9 ao 15, tem a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou. E lá no versículo 13, veja bem, no Mateus 6, no versículo 13, sabe que ele ensinou a gente na nossa oração, falando assim, não nos deixes cair em tentação. Então, ele está dando a dica que a oração, ela fortalece para isso. Então, a oração também é uma forma da gente vencer a tentação. Então, fortalecei-vos no Espírito. Vai facilitar o domínio próprio, vai facilitar vencer a tentação. Amém? Então, só para a gente fechar aqui o nosso raciocínio, então, a gente tem que se submeter a Deus, ser submisso a Deus, para cumprir a nossa missão. Para cumprir o quê? O que Deus tem para a gente. O que Deus tem para você? Também é uma reflexão. O que Deus tem para você? O que Deus tem para mim? Às vezes Ele está falando com a gente, está dando coisas para a gente, está abençoando. O que Ele tem para a gente? O que Ele espera da gente? E eu vou falar mais, hein? Quanto maior o chamamento, maior a tentação. Quando você vê uma pessoa assim, evoluindo na vida espiritual, fatalmente ela vai ter um monte de tentação tentando desviar o caminho dela. Mas, por outro lado, quanto mais você está perto de Deus, mais você está fortalecido. Então, mais você está preparado. Amém? Então, quando você está despreparado, vem uma tentaçãozinha e você cai, às vezes você vai passar por provações que são muito fortes, mas que você poderia ter evitado. Mas isso a gente vai falar no domingo que vem sobre provação. Hoje é tentação. Então, o que Deus tem para cada um de nós? Qual o seu ministério? Quais são os seus dons? O que você tem de bom que Deus te deu? Agradeça muito e desenvolva. E se fortaleça para vencer a tentação. Para que a tentação não te desvie do que Deus tem para você, que pode ser uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Amém? E depende de nós. Amém? Então, para finalizar, tentação é a escolha nossa. Tá bom? Tentação é escolha nossa. Você é tentado e a escolha é sua. Então, se fortaleça. Amém? Espero que essa mensagem ela tenha tido o objetivo que o Espírito Santo gostaria no coração de cada um.
Eu mandei esse resuminho nos nossos grupos, né? Então vocês podem olhar lá, fazer as leituras, né, para fazer a reflexão nesse tema. Eu vou agora chamar o Vilmar, vou pedir para ele falar quem são as pessoas que pediram orações, para depois, na sequência, eu chamar o pastor Vanderlei. Amém? Pronto, chamando aí o Vilmar. Vilmar, estou solicitando aí. Thelma, a gente envia assim. Vilmar, está conseguindo? Amém, amém. Estou solicitando aí, Vilmar, a sua presença. Não está conseguindo? Tá bom, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o pastor Vanderlei, eu vou chamar aqui o pastor Vanderlei. Pastor, Ô, meu irmão, tá na bênção. na Graças a Deus. bênção. Louvado seja o nome do Senhor por esse dia lindo, maravilhoso. E quem Amém. tem Jesus tem tudo. Aleluia. Ei, Graças a Deus. tá bem armado? Amém, amém, amém. Estava lendo a Amém. Bíblia aqui, como é gostoso, né? Que segurança que Jesus nos dá. Nesse momento tão Amém. difícil, pessoas estão chorando, ficando tristes, não vai, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Nós sabemos o que vamos fazer. Nós Exato. sabemos, além que nós sabemos o que vamos fazer, que é estar prostrado perante o Senhor, clamando a Deus, buscando ao Senhor, nós sabemos também para onde é que nós vamos um dia. É a Isso. maior segurança. Eu sempre digo assim, meu irmão, o maior seguro, às vezes você faz seguro de vida, faz seguro do carro, é benção. Quem tem condições de fazer, faça. Mas o maior seguro é de graça. Segurar na palavra, segurar na mão de Jesus, que a nossa vida eterna, que é o maior seguro, está garantido. Eu louvo a Deus pela palavra de hoje também, meu irmão, sobre a tentação. Amém. E como você disse, como é que vamos vencer a tentação? É a mesma coisa que Jesus venceu. Como é que ele venceu? Pela palavra. Quando Satanás falava contra ele, falava assim: ó, faça isso, que eu vou lhe dar isso. Mas quem é, que ousadia, quem é ele para dar alguma coisa, se tudo foi Exato. criado por Deus? Aí o que Jesus falava, mas assim está escrito. Então, nós que ouvimos a palavra de Deus, temos que guardar essa palavra. Se quer ser um vencedor no seu casamento, na sua vida espiritual, financeira, leia, guarde a palavra de Deus. Nós vamos vencer as tentações guardando a palavra do Senhor. E no momento certo, você pega e extrai do seu coração. O que diz o salmista? Guardei a tua palavra no meu coração para não errar. Que Deus abençoe. Vamos agora orar por todas as pessoas que estão orando. E não foi possível manifestar o nome das pessoas, mas Deus sabe. Em nome do Senhor Jesus, eu quero fazer um apelo a você. Se você precisa de uma cura, se você precisa de uma libertação, se você está com alguma dor, ou você está pedindo oração para alguém da sua família, coloca a mão. Se você estiver enfermo, coloca a mão sobre a sua enfermidade, se for possível. Se não for possível, coloca a mão no seu coração. Se não é para você orar, para você, coloque a sua mão na mente e pense na pessoa que você está pedindo oração. Coloca a mão, Senhor. Eu estou pensando agora nessa pessoa que está precisando de uma bênção e eu creio no poder da palavra.
poder de cura, poder de libertação. Faça isso agora. Coloque a mão no seu coração, ou na sua enfermidade, ou na sua mente. E vamos orar. Pai amado, eu quero te louvar, Pai. Quero te agradecer por esse domingo muito lindo, maravilhoso. Pai amado, que nós temos a oportunidade de conversar com o Senhor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero lhe pedir, Pai, que haja um poder de cura, um poder de libertação para todas as pessoas que pediram oração. Pai amado, que haja esse poder sobre a pessoa, que esse domingo seja, Pai amado, um domingo de cura, um domingo de libertação, um domingo de vitória. Pai amado, aquelas pessoas que estão pedindo de oração para alguém da sua família, Pai. Pai amado, o Senhor é um Deus de perto, é um Deus de longe. Não há distância, nada pode impedir o Senhor de manifestar seu poder de cura, de libertação. Em nome do Senhor Jesus que nós estamos pedindo, abençoe todas as pessoas que estão nos ouvindo, curando, libertando, Pai, mas salvando, Pai. Aquelas pessoas que pedem oração para alguém da família, Pai. Deus, manifesta o poder e mostra, Pai, que esse milagre que está acontecendo na vida dela ou vai acontecer é através do poder de Jesus. Só Jesus tem poder de cura. É em nome dele, Pai, eu coloco todos em tuas mãos, crendo na cura, na libertação, na bênção financeira, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão! Amém, pastor. Hoje, que horas? Às Hoje? 18h30. Amém. Deus que abençoe. Fique com Deus. Fique na Amém. paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, pastor. Amém. Paz. Então vejo todos vocês às 18h30. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Deus esteja sempre presente na vida de vocês e na minha também, na nossa. Que estejamos sempre nos congregando, aprendendo, ensinando e melhorando cada vez mais. A paz do Senhor a todos. Obrigado.